Olá, boa noite a todos. Então, eu me chamo Pedro Henrique Fauro de Araújo, sou discente do programa de pós-graduação em inovação farmacêutica a nível de doutorado e essa aqui é uma das nossas publicações científicas. O título do artigo que segue é a identificação de potenciais inibidores da COX-2 para tratamento de doenças inflamatórias usando a abordagem modelagem molecular. Segue em anexo o título aí em inglês, que foi o do título empregado no artigo da Molecules, publicado no ano passado. Então, sobre mim, sou engenheiro químico formado pela Universidade do Estado do Amapá. Tenho especialização em docência no ensino superior, mestrado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Amapá, com ênfase em heminose heterogênea e atividade antimicrobiana in vitro. No doutorado, a gente buscou, então, a atividade anti-inflamatória frente a inibidores da COX-2. Além da modelagem, também procurar atividade em vivo. Também sou professor do Instituto Federal do Amapá atualmente. Tudo isso vocês podem encontrar, então, no meu currículo Lattes e um pouquinho mais dos dados das minhas produções científicas, bem como outros artigos publicados em conjunto com o nosso laboratório de pesquisa. Essa aqui é a capa do artigo. Ela foi feita em colaboração então com alguns pesquisadores, tanto do estado do Amapá quanto externos ao estado. Antes de falar do artigo, a gente precisa entender então como é que acontece esse fluxo inflamatório. Quando ocorre uma lesão não superficial, que a gente diz na epiderme, que você vai só ter uma recuperação cutânea, você tem uma lesão mais inferior, entre a derme e o subcutâneo, essa lesão é um prospecto para a inserção de bactérias no meio biológico do sistema humano. Isso, então, propaga, a partir desse momento que você tem uma lesão mais profunda, que causa um processo infeccioso ou uma tendência de infecção, o organismo ele responde de forma química e biológica, né? Então, em uma primeira etapa, os vasos eles vão permitir a veiculação dos mastócitos, que promove uma liberação de histamina e serotonina, que vão permitir uma vasodilatação e uma permeabilidade celular. Para que serve essa permeabilidade celular? É para que as células que vão combater, então os nossos anticorpos que irão combater essas bactérias que insertaram nessa lesão, possam migrar da parte interior do vaso sanguíneo para a parte exterior e bem como retornar então para essa parte interna. Nesse caso a gente chama de apedese, que é essa etapa 2. Então os neutrófilos, que são parte dos nossos anticorpos, do nosso sistema imune, eles vão então fazer a fagocitose de patógenos. E bem como os macrófagos vão fazer a eliminação desses micróbios e de tecidos possivelmente mortos. Nesse processo de diapedese e de fagocitose, de neutralização dos antígenos, você vai ter um processo de quimiotaxia. O que é essa quimiotaxia? É um fluxo de mediadores pró-inflamatórios, que são prostaglandinas e leucotrienos, que elas são percussoras, então, desse processo pró-inflamatório. E paralelo citocinas como a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Eles todos em conjunto, eles são percussores geral de um processo anti-inflamatório. Quando a gente vai estudar, a gente geralmente neutraliza um desses fatores ou tenta mesclar diversos medicamentos que caibam, então, não por uma análise seletiva, mas por uma análise geral, de todos esses fatores quimiotáxicos que vão permitir esse fator pró-inflamatório. Entre eles, a prostaglandina é a principal, que vai permitir então a fosfolipase A2 a partir da membrana plasmática, convertendo em ácido araquidônico. E aí a gente chega na cascata do ácido araquidônico, que é a síntese de prostaglandinas e leucotrienos. E nesse caso a gente vai ter as respostas sensitivas, como a algesia, eritrema, edema, pirexia, que é o aumento da temperatura corporal. A gente divide as COXs, as ciclooxigenases, como a gente chama, que são dessa resposta da síntese da cascata do ácido araquidônico, que ela tem dois estímulos, ou fisiológico, que é a COX-1, ou inflamatório, que é a COX-2. Você vai estar presente nesse caso de inflamação e dor. Tecnicamente, as COX-1 elas são células de função homeostática, ou seja, que elas permitem a homeostase celular, ou seja, um equilíbrio dentro das células e ora fora a célula também, ou seja, elas estão presentes em células renais,
em células do estômago. E no caso de uma inibição não seletiva, onde você inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2, você vai causar alguns efeitos adversos, como a gente pode ver, distúrbios gastrointestinais, hemorrágicos e possivelmente uma disfunção renal por um uso prolongado e incorreto de determinados medicamentos. A COX-2, então, ela é a nosso principal alvo. Você quer inibir, então, a síntese dessa COX-2, então, ou seja, acabar com essa cascata do ácido araquidônico a fim de não permitir a síntese de prostaglandinas, que são elas que vão ter esse efeito que a gente vê macroscopicamente, como a febre, rubor, a perda da função, permeabilidade vascular, o edema, isso que vão causar inflamação e dor. Então a gente precisa neutralizar de uma forma mais específica a COX-2. De uma forma geral, a maioria dos anti-inflamatórios, eles antigamente não tinham essa seletividade, inibiu tanto a COX-1 quanto a COX-2. Então o objetivo desse nosso trabalho é a seleção de possíveis candidatos a fármacos que inibam de forma seletiva essa COX-2 e permitam a função homeostática de forma natural do organismo. A metodologia do trabalho foi designada pela escolha de uma molécula pivô, que é o rofecoxib, designação de um farmacóforo, que foi a união de moléculas que teríamos à disposição com menor valor de C50 para também inibição da COX-2, um estudo matemático de HCA, PCA e regressão múltipla linear, posteriormente a seleção de comparativo em cima do farmacóforo selecionado na data de base do ZincPharm, após uma seleção por similaridade Tanimoto e estudo da farmacocinética e toxicologia dessas moléculas selecionadas. Posteriormente, a predição de atividade e o DOC molecular, bem como a dinâmica molecular, para selecionar os inibidores mais favoráveis nessa seleção de anticorpos seletivos para COX-2. A análise que está demonstrando para a gente, então, propriedades inerentes e comuns na maioria das moléculas que foram afins com o menor valor de C50 possível, onde a nossa molécula pivô 1 é a molécula de rofecoxib, que já é uma molécula que foi retirada do mercado há algum tempo por apresentar um efeito adverso que seria a falência cardiovascular. Ok? Agora, por que selecionar moléculas com determinada similaridade em cima dessa que já foi retirada do mercado, sabendo que ela tem esse efeito adverso? Porque, diferente de um outro medicamento que ainda está sendo comercializado, que é o celecoxib, que tem um grupo sulfonamida em sua estrutura, o rofecoxib não tem esse grupo. Ele tem um grupo sulfônico e, em tese, ele não vai apresentar uma toxicidade tão alta quanto o celecoxib. Além disso, a gente quer extrair características similares que possibilitem, então, que as nossas moléculas sejam mais ativas e mais promissoras. Aqui, no caso, a gente selecionou 20 moléculas e as características por coeficiente de Pearson que apresentassem um valor maior ou igual a 0,3, conforme a metodologia adotada, determinando então que 4 características são essenciais para a seleção de um farmacóforo: número de átomos, grupos aromáticos, doadores e aceitadores. Aqui nós temos a estrutura então da nossa molécula pivô, que é a rofecoxib, como vocês podem observar, um grupo sulfônico, metilsulfonamido, que está ligado ali, metilsulfônico, ligado a um anel benzênico. A posterior, então, foi realizado essa análise matemática para averiguar qual seria a capacidade preditiva do modelo e além disso, a dispersão que a gente avalia em relação a todas as características que foram observadas. E constatou-se, então, que o modelo tetraparamétrico, ou seja, um modelo que vincule todas as características observadas ali naquela análise de regressão múltipla linear, que você tem um R que corresponde a 0,9617, onde o melhor valor seria igual a 1. Então, apresenta um valor considerável, ok? Para dizer, então, que essas características são as mais favoráveis quando você analisa em relação ao modelo monoparamétrico, que tem uma relação de 0,76. Seria principalmente com os átomos que essas estruturas apresentam. Essa análise que ela tem por fundamento, então, observar e comparar as características gerais e como que elas influenciam de forma dinâmica, a atividade biológica de determinada molécula.
a gente não pode dizer que isso aqui constata de forma real. Estou analisando de uma forma numérica. Então, estou te dizendo assim, que de forma matemática e estatística, esses valores são o que mais possivelmente podem influenciar diretamente a atividade biológica da molécula que a gente quer selecionar. Só por si só, isso não é suficiente, né? Ela é uma análise preliminar para avaliar que características são essenciais aí nas moléculas que a gente quer delinear. E a partir disso, a gente começa então a selecioná-las e, por consequente, determinar atividades toxicológicas ou biológicas que são de grande interesse e que não vão apresentar reação adversa. A gente fez o seguinte, então, após selecionar as 20 moléculas, a gente acabou por analisar um grupo externo. Esse grupo externo, então, ele tem por função avaliar essa variação do modelo preditivo adotado, ou seja, como é que aquela equação determinada pela minha análise, ela vai influenciar nessa análise de predição. A equação vocês podem estar observando no artigo, que vai estar em anexo aqui como link embaixo desse vídeo. E juntamente com ele, vocês podem então estar acompanhando essa apresentação para entender como foi feito. Ou seja, o modelo preditivo tetra pode-se observar que os valores de resíduo, que é o ΔH4 que nos apresenta, é um resíduo muito baixo. Muito baixo, não tão baixo, mas baixo em relação a algumas outras equações preditivas já denotadas na literatura, mas que é um valor que pode ser considerável. São valores que se aproximam do zero, né? São inferiores a 1, então um resíduo baixo, que pode então determinar essa capacidade preditiva da equação determinada. A partir dela, então, de todo esse conjunto de dados observados durante a análise matemática e estatística das estruturas selecionadas, foi denotado um modelo farmacofórico, ou seja, a sobreposição dessas estruturas a fim de avaliar de que forma e quais são as características então que apresentam maior significância entre todas as que a molécula possui. Duas principais características farmacofóricas, aceitador de hidrogênio e a presença de anéis aromáticos, como pode ter sido denotado então na nossa análise matemática. Em um segundo momento, foi feita então essa análise toxicológica para averiguar a possibilidade de toxicidade das nossas estruturas selecionadas, vamos dizer assim, dos nossos candidatos a fármacos. Observe então que o LD 50 mg por quilograma apresentou valor inferior ao rofecoxib, né? E no caso da Z964 apresentou um valor um pouco superior, porém não descartada, porque as análises secundárias que foi aplicada apresentou significatividade. Com baixa toxicidade, né? Então com o teste Emnis que deu não mutagênico, foi a única diferença. O que significa? O teste Emnis ele vai denotar a capacidade de modificação ou de mutação celular em um meio isento de histidina. Então, se você tiver um meio na qual a célula esteja sem histidina, a capacidade de mutação do rifacoxib e celecoxib é alta. E no caso das 3 moléculas selecionadas, não apresenta essa mutagenicidade. O que isso significa? Que é bem possível que numa reação adversa ou outros casos específicos não haja ou a possibilidade de haver mutações e, consequentemente, o crescimento de neoplasias celulares é bem baixo. Isso é só um indicativo. Precisamos de análises mais profundas, análise em vivo, para confirmar esses dados. Nesse caso, o primeiro artigo aqui ele denota experiências de análise molecular, que é em sílico. Por bem, foi analisada então a capacidade de permeabilidade, né, da barreira hematoencefálica e da capacidade de ligação proteína com plasma celular, ou seja, a capacidade de ligação celular das moléculas. A barreira hematoencefálica, o valor significativo seria igual a 1, tem que ser inferior a 1. Quando é inferior a 1, a capacidade de permeação é nula. A gente diz que não há essa capacidade de permeação. E o que a gente quer é isso. Eu quero apenas que as minhas estruturas elas tenham um efeito geral sem penetrar essa barreira hematoencefálica. E a capacidade de ligação com a proteína plasmática, então, tem que ser o mais próximo de 100, porém,
a literatura adotada denota o seguinte: essa é a capacidade, então, da minha molécula estar intimamente ligada, e qual é o percentual de ligação em relação à minha estrutura. Se você tem um percentual muito alto, isso não é ruim, mas no caso da Z964, ela apresenta 100%, o que pode significar uma alta permeabilidade, que você tem então essa possibilidade de carregamento com uma maior facilidade. Porém, tem que se avaliar se esse fato dessa permeabilidade e os 100% não influenciar de forma negativa no desligamento celular posterior para fins de inibição anti-inflamatória, porque é capaz dela então estar ligada à proteína plasmática de forma efetiva, porém, quando você faz esse desligamento a fim de atingir o seu alvo, que é a atividade anti-inflamatória, essa força é tão grande que não há possibilidade de desligamento e não tem uma efetividade na reatividade do seu composto em relação ao alvo objetivo biológico. Então aqui ela foi selecionada também porque apresentou valores significativos de predição biológica, né? Então você tem a avaliação aqui que apresenta a possibilidade de atividade em relação aos seus efeitos adversos. Então, observa-se que todas as estruturas selecionadas apresentaram grande atividade antiartrítica, além de inibição para a ciclooxigenase, tanto com A2 quanto uma inibição não seletiva. Isso aqui é uma avaliação então genérica de todas as possibilidades de atividade, ou seja, quais são as atividades que possivelmente as nossas moléculas ou estruturas vão apresentar durante uma atividade em vivo. Mas o que denota é que realmente elas apresentam similaridade quanto a essa atividade, que é principalmente anti-inflamatória, né? Antiartrítica, osteoporótica, analgésica, assim como alguns outros anti-inflamatórios apresentam, e com efeitos adversos bem baixos quando compara-se com o efeito biológico. Observa-se então que a probabilidade de atividade por vezes denota-se inferior à probabilidade de atividade. E entre elas, ulceração, úlcera, que é uma dos principais efeitos adversos dos maiores medicamentos já comercializados. Nimesulida, o próprio Rofecoxib, a própria Celecoxib apresentam então esses efeitos adversos. Há de se atentar também que a posologia medicamentosa pode influenciar diretamente nesses fatos. Um uso incoerente de medicamentos causa esses efeitos adversos. Não quer dizer, então, que há probabilidade de atividade, que realmente isso vai acontecer. Tudo denota a partir de estudos específicos. Então, tem que se avaliar isso. No caso dos efeitos adversos, a gente pode observar que o uso indiscriminado atualmente da ivermectina tem causado lesões hepáticas. E não que esse medicamento causasse, então, esse problema de lesão, mas a forma como está sendo administrado de forma irracional está causando então esses efeitos adversos, porque ele tem sim a atividade relatada, uma boa atividade, porém o uso descontrolado causa essas consequências. Então aqui a gente tem as 3 moléculas selecionadas em comparativo com o Rofecoxib e observa-se então que eles têm um grupo sulfônico, né? Principalmente elementos de maior eletronegatividade, com a possibilidade de inserção de grupos ou ataques que facilitem essa atividade molecular. O DOC molecular, então, visou avaliar essa energia de ligação. Então, observamos que no A, que é o Rofecoxib, você tem uma característica de energia de ligação negativa 10.14. E os demais se aproximam, então, em 9.6, 9.4 e 9.5. Para todas as 3 estruturas selecionadas frente à COX-2, que é a estrutura Homo sapiens do Vioxx, que foi analisado, depositado então com o PDB 5KIR. Essa avaliação buscou demonstrar as principais interações com os resíduos de aminoácido, com uma similaridade, excetuando-se com a menor energia. A Z964 apresentou uma menor energia e uma menor interação em relação às demais estruturas selecionadas. Essas então foram reservadas para um estudo de dinâmica molecular. Em paralelo, observou-se então esse estudo frente ao organismo músculo,
para COX-2 também com PDB depositado 3LN1. Todas as três estruturas apresentaram energias, afinidade de ligação relativamente boas, né, em comparação ao nosso controle, que foi o silecoxib, que é o depósito que você tem à disposição para fazer esse comparativo. E as estruturas também apresentaram similaridade de ligação com os resíduos de aminoácido, favorecendo então possivelmente essa ligação com as estruturas em relação ao sítio ativo da molécula. A dinâmica molecular, então, ela discriminou uma pouca influência em relação ao RMSD. Observa que a gente não tem uma flutuação tão alta do RMSD em relação ao nosso composto base, que é o rofecoxib. Essa conformação, então, essa pouca baixa flutuação com RMSD significativamente baixo, demonstrando então que nós temos uma boa afinidade de ligação, uma boa aproximação da nossa molécula com o sítio ativo da enzima, permitindo então esse bloqueio, certo? O bloqueio estrutural, e essa não ligação não permitindo então uma cascata consequente, tudo que a gente quer fazer aqui é bloquear essa COX-2 para permitir que essa cascata do ácido araquidônico que sintetiza as prostaglandinas seja inibida para você não ter os efeitos adversos, né, que a gente já viu no início. Então, a ideia principal aqui é observar se elas têm então essa capacidade de não se modificarem durante essa etapa de ligação com a enzima COX-2. Se elas permanecem de uma forma estável, o que foi identificado então tanto pelo RMSD, que é aqui nas nossas derivações, quanto as nossas flutuações, que apresentaram então baixas flutuações e consequentemente uma boa estabilidade. Ambos, para o Homo sapiens, observa-se que a Z627 foi a única molécula, a única estrutura, no caso selecionada, que apresentou bons dados de dinâmica tanto para a COX-2 Homo sapiens quanto para a COX-2 mus-músculo. No caso da COX-2 Homo sapiens, apenas a Z814 apresentou então essa maior estabilidade, inferindo-se naquela situação da baixa energia de ligação. Quanto mais baixa, mais estável, melhor então para o nosso estudo. Porém, há de se avaliar que a Z964 apresentou uma baixa energia que poderia ser avaliada. Mas, em consequência, os resíduos de aminoácidos que apresentaram essa ligação foram baixos, então isso identifica que há uma diminuição nessa possibilidade de afinidade com o sítio ativo, o que pode interferir significativamente na resposta biológica que a gente procura. Então, ela foi excluída desse processo justamente por esses fatores aglutinados. Mas a consequência para a Z964, quando se fala do mus-músculo, apresentou uma boa atividade. Então, ela foi aplicada para esse estudo de dinâmica molecular e também apresentou, então, um bom resultado. Por que, então, utilizá-la nesse estudo? Porque a gente quer avaliar as melhores moléculas. E, nesse caso, a gente, então, tem 3 estruturas possíveis que a gente pode estar estudando. Como a gente fala, a análise em sílico ela dá a maior possibilidade de estudos possíveis, sem que você vá estudar com um método de tentativa e erro, ficar na frente da bancada sintetizando moléculas novas ou buscando novas possibilidades, como se fosse um tiro no escuro. Então aqui a gente já está partindo do pressuposto que essas 3 estruturas elas são as melhores possíveis dentro das possibilidades que a gente quer buscar. Então isso que é significativamente positivo para nós. Não ficar dando tiro no escuro e buscar avaliar as melhores estruturas possíveis. E, além disso, permite que a gente dinamize, faça o que a gente chama de estudo racional, diminuir gastos, aumentar a eficiência e, consequentemente, otimizar nossos resultados, que é o principal objetivo aqui. Após esse estudo de análise em sílico, essas 3 estruturas elas serão ou deverão ser empregadas em análise em vivo frente ao zebrafish. Foi um modelo adotado que já está, vamos dizer assim, positivado dentro dos estudos científicos, da comunidade científica,
bem como dentro da própria Universidade Federal do Amapá, que é onde a gente está conduzindo nossos estudos. Então, por ter um método já, vamos dizer assim, estabelecido, a gente consegue avaliar se realmente essas estruturas vão ter as possibilidades, onde esses dados, então, vão ser publicados após a elucidação de todas as respostas que a gente busca. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr.